Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora Secretária, efetue a verificação de quórum. Todos estão presentes, senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 18, de 22 de julho de 2026. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Veranópolis. Está em discussão a ata número 17/2026. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 17/2026. A ata número 17/2026, aprovada por todos os vereadores. Pequeno expediente. Senhora Secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondência. Ofício 252 de 2026. Encaminhamento do projeto de lei executivo 353 a 356 de 2026 para trâmite na Casa. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 89 a 100 de 2026. Projeto de resolução legislativo 01/2026. Projeto de lei executivo 353 a 356 de 2026. Senhora Secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 252 de 2026. Veranópolis, 20 de julho de 2026. Excelentíssimo senhor Vanderlei Zanotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 353 a 356 de 2026. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cristiano Valduga Dalpai, prefeito. Espaço para comunicações de líderes. Senhora Secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, senhor presidente. Nesse momento, eu recebo a matéria do Legislativo em regime normal e do Executivo em regime de urgência e encaminho às seguintes comissões. Indicação número 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99 e 100/2026, Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 91/2026, Comissão de Serviços Públicos, Constituição e Justiça. Indicação número 92 e 95/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Indicação número 93/2026, Comissão de Homenagens e Títulos. Projeto de resolução legislativa número 01/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 353/2026, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo número 354, 355 e 356/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhora Secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 78, de 30 de junho de 2026. Autora a vereadora Suzane Bertocco. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizado estudo de viabilidade para a implantação de mais vagas de estacionamento preferencial destinado a idosos em frente ao posto de saúde central, bem como a devida sinalização horizontal e vertical, visando proporcionar maior acessibilidade e segurança aos usuários. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 78. Não havendo manifestação, está em votação a indicação número 78. Indicação número 78, aprovada por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 79, de 30 de junho de 2026. Autora a vereadora Suzane Bertocco. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a construção de uma lombofaixa na Rua Barão do Rio Branco, conforme descrito na justificativa.
Os moradores e usuários da Rua Estrada Barão do Rio Branco e demais moradores das proximidades solicitam providências ao Poder Executivo Municipal, por intermédio do Conselho Municipal de Trânsito e do Poder Legislativo, quanto à implantação urgente de medida de redução e controle de velocidade no trecho da via entre a Cantina Noé e o antigo Moinho de Santa Clara, podendo consistir em lombada física, lombada eletrônica ou outro redutor de velocidade tecnicamente adequado. A presente solicitação justifica-se pelo aumento expressivo do fluxo de veículos na citada via em razão de frequentes interdições na BR-470, a Serra, que tem deslocado o trânsito para Cotiporã, utilizando essa estrada como rota alternativa de ida e volta, e por existir nesse trecho supracitado, mais especificadamente no número 230, um bar e mercearia com grande circulação de pessoas. Agravando a situação, o referido trecho é uma pequena rota, sendo que muitos condutores aproveitam, aumentando a velocidade para realizar ultrapassagens, elevando o risco de acidentes e colocando em perigo moradores, pedestres e animais. Solicitamos também que seja realizada a manutenção e ampliação da lombada já existente em frente ao número 261, desta mesma via, visando aumentar sua eficácia na redução da velocidade e na segurança local. Trata-se de uma medida preventiva, necessária para preservar vidas e proporcionar maior segurança a toda a comunidade. Certos de contarmos com a atenção e providências de vossas senhorias, agradecemos antecipadamente. Em anexo a este pedido, encontra-se um abaixo-assinado com mais de 110 assinaturas para demonstrar a importância do pedido. E também os autores do abaixo-assinado pedem que, se der resposta do Conselho de Trânsito for negativa ao pedido, que se dê por escrito para ficar registrado. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 79. Não havendo manifestação, está em votação a indicação número 79. Indicação número 79 é aprovada por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 82, de 30 de junho de 2026. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Solicita ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que promova a identificação de todos os terrenos de propriedade do município, mediante a instalação de placas informativas, contendo, no mínimo, a indicação de que trata de área pública pertencente ao município de Veranópolis. Indica ainda que seja realizado, sempre que técnica e financeiramente viável, o cercamento destas áreas, especialmente daquelas localizadas em perímetros urbanos ou sujeitas ao descarte irregular de resíduos, ocupações indevidas ou demais situações que possam comprometer a preservação do patrimônio público. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 82. Eu passo a presidência ao meu vice e solicito ao pastor Elias o uso da palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, meu boa noite. Só para uma informação, essa questão, quando foi feito até um vídeo, fiz um vídeo, foi muito mal interpretado por alguns moradores, achando que ali seria mais uma praça. Ali onde foi feita a remoção de todas aquelas casas, a limpeza e o cercamento, depois eu chamei a pessoa para explicar que ali não é mais para ser uma praça. O bairro Santo Antônio já tem as suas praças e não é para a questão de fazer mais uma praça. Sim, para os colegas entenderem que quantos terrenos, áreas verdes do nosso município foi invadido. Muitos, e não é agora. Só que a gente nunca sabe o dia da manhã. Eu acho que se a prefeitura tiver, até mesmo para os colegas vereadores tiver o conhecimento, que tenha por escrito para nós, todos os vereadores, todas as áreas verdes do município, para a gente saber que quando a gente está passando, são 9 vereadores que transitam na cidade, ver que é uma área verde, se ela está identificada com uma placa ou com o cercamento, e tiver alguma pessoa invadindo, alguma família, a gente sabe da dificuldade que algumas famílias têm. Mas também sabemos a dificuldade que depois o município vai ter para poder negociar e conversar com essas famílias. Então é importante que tenha
identificado, até mesmo na questão do depósito de lixo. São vários fatores e setores que a gente pode citar quando é invadido uma área verde ou uma área de risco, que daí agora a gente está vendo quantas situações acontecem, porque algumas casas, algumas famílias que foram invadidas por ser área verde e área de risco. Então, gostaria do apoio dos colegas, e só para justificar aquelas pessoas que falaram, né, que não, ali não é para ser mais uma área de lazer, sim, é só para ser cercado, e também, né, para evitar que alguma casa seja construída ali, porque já os colegas sabem quanto que já aconteceu ali das casas serem inundadas, e ali não é o local adequado, né. Então, obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao vereador Chumbinho. Receba a presidência. Então, não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 82. Indicação número 82, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 83, de 2 de julho de 2026. Vereador Vanderlei Zanotto. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que execute o recapeamento asfáltico, bem como a pintura da sinalização horizontal da via que liga as comunidades de Monte Ibérico a Lajeadinho. A presente indicação tem por objetivo atender à solicitação dos moradores e usuários da referida estrada, tendo em vista que o pavimento apresenta desgaste natural decorrente do tempo e do intenso fluxo de veículos, comprometendo as condições de trafegabilidade e da segurança dos condutores. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 83. Eu passo a presidência ao meu vice e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, essa solicitação foi feita por moradores lá da comunidade, sabendo que às vezes alguns atletas vão correr lá, sabe da dificuldade que tem. Primeiro que muito buraco, segundo que não tem acostamento, mas é um lugar que não tem muito movimento na parte mais no final de semana, então muitas pessoas vão lá correr, vão fazer suas atividades, e a gente sabe que quando foi colocado essa indicação, fomos procurados e também outros vereadores foram procurados, mas a grande importância não é qual o vereador que vai fazer o que pediu. O importante é saber que o secretário Frison imediatamente atendeu a comunidade, falando que, como nós não sabemos tudo o que acontece lá dentro do executivo, ele falou que já está em andamento vários pedidos, né? Então ele já fez essa solicitação, já tem a empresa contratada, já está tudo licitado, logo vai ter as melhorias. Então, parabéns ao secretário Frison, né, pela rápida resposta que teve para a comunidade lá de Monte Ibérico e Lajeadinho. Saber então que o secretário já tem toda essa informação, e como eu disse, o vereador ele só pede ou ele solicita, quem executa é o executivo. Então, parabéns ao secretário Frison pela rápida resposta à comunidade. Devolvo a presidência ao vereador Chumbinho. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Costa. Boa noite, presidente, demais colegas, ao público que nos acompanha também através das redes sociais. Também recebi essa solicitação e em contato com o Frison ele passou a mesma informação, e eu gostaria de pedir endosso à tua solicitação, presidente. Com certeza, vereador Rodrigo. Endosso aceito. Com a palavra o vereador Preto. Boa noite, presidente, aos colegas aqui presentes também, pedindo o endosso na tua indicação, porque a gente foi procurado ali no pessoal também, vários pedidos aí, foi feita uma reunião lá com o pessoal lá, e quando a gente foi ver na casa aí, tu tinha colocado já o pedido, então eu peço o endosso ao colega. Endosso aceito. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 83. Indicação número 83, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 84, de 13 de julho de 2026. Autor, vereador Rudiva de Lara Preto. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que adote as providências necessárias para regulamentar o transporte prioritário aos pacientes oncológicos do município de Veranópolis,
garantindo acesso seguro, digno e humanizado aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que necessitam de deslocamentos frequentes para a realização de consultas, exames, sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgias e demais tratamentos especializados. O tratamento oncológico exige acompanhamento contínuo e frequentes deslocamentos dos pacientes para centros de referência, localizados em outros municípios. Em razão da própria condição de saúde, esses pacientes encontram-se em situação de maior vulnerabilidade física e emocional, sendo fundamental que tenham assegurado um transporte adequado, pontual e prioritário. Após a análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 84. Com a palavra, o vereador Preto. Boa noite, presidente, mais uma vez. Falando desse assunto um pouquinho delicado, de uma doença que traz muito desconforto à família, aos familiares que pegam o paciente. Quando tem a aplicação de uma radioterapia, uma quimioterapia, o paciente não tem condição de estar indo junto num transporte, esperando para depois vir, que hoje, graças a Deus, os pacientes estão indo de manhã, retornando, e quem vai à tarde, está indo à tarde e volta ao final do dia, não fica mais o dia todo, mas para olhar com carinho esse pessoal quando vai fazer as aplicações para essa doença aí, que a gente, todo mundo está à mercê, que olhem com carinho e dê uma atenção um pouquinho melhor para esse paciente aí, que pelo menos nessa hora, um pouquinho da dor e da agonia, que eles tenham um pouquinho de conforto para estar voltando para suas residências aí, que a maioria desse pessoal passa mal nas viagens, se sente muito mal após uma aplicação desse tratamento, que a gente possa dar uma olhada e dar um mínimo de conforto, que é o que merece o cidadão nosso. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhor presidente, colegas, amigos que estamos assistindo, nosso amigo também Marcos Wons, que faz falta aqui, né, praticamente participa presencialmente das sessões, mas está se recuperando uma cirurgia. Preto, nós tivemos há poucos dias, né, uma reunião com a secretária de saúde, a Evelyn, e ela nos apresentou assim, uma estatística bastante preocupante da quantidade de pessoas, principalmente aqui na Serra, que vem nos últimos anos desenvolvendo essa enfermidade, né? Então, eu vejo uma necessidade grande de nós fortalecermos políticas públicas voltadas às pessoas que convivem com esse tipo de doença. Isso é promover dignidade às pessoas. Então, parabéns por essa indicação e, se possível, peço o endosso também. Endosso aceito, pastor Elias. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 84. Indicação número 84, aprovado por todos os vereadores. Comissão dos Serviços Públicos, indicação número 85, de 3 de julho de 2026. Autor vereador Clóvis Simeone. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que estude a viabilidade para a construção de academia ao ar livre na comunidade de Sapopema, em área próxima ao salão comunitário. A presente indicação tem por finalidade atender a uma reivindicação dos moradores da comunidade de Sapopema, proporcionando um espaço público destinado à prática de atividades físicas. A implantação de uma academia ao ar livre contribuirá para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população, incentivando hábitos saudáveis entre crianças, jovens, adultos e idosos. Após a análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 85. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 85. Indicação número 85, aprovado por todos os vereadores. Comissão dos Serviços Públicos, indicação número 86, de 3 de julho de 2026. Vereador Pastor Elias Dornelles. Solicito ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a implantação de faixas de segurança para a travessia de pedestres nas esquinas das ruas Fabiano Resque e Marechal Costa e Silva, em frente à Parte Nova e na lateral da Escola Municipal Irmã Joana Aimé, no bairro Renovação.
A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança aos pedestres, especialmente aos alunos, professores, funcionários e familiares da Escola Municipal Irmã Joana Aimé, bem como aos moradores da região. O local apresenta intensa circulação de pessoas, principalmente nos horários de entrada e saídas das atividades escolares, tornando necessária a implantação de faixas de segurança para organizar a travessia de pedestres e reduzir os riscos de acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 86. Com a palavra, o vereador Pastor Elias. Senhor presidente, colegas, só um breve comentário aqui. Aquela encruzilhada nessa localidade, nesse local que a gente citou aqui, já aconteceram vários acidentes, inclusive eu, enquanto na ativa, trabalhando, atendemos ali. E hoje, mais ainda, né, circulam pessoas, veículos e estudantes, entrada e saída da escola ali. Então, nós somos procurados por moradores ali e pais de alunos que pediram para que nós apresentássemos essa indicação. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 86. Indicação número 86, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 87, de 6 de julho de 2026. Autores, vereadores Clóvis Simeone e Vanderlei Zanotto Chumbinho. Solicitamos ao Executivo Municipal, por meio da Diretoria de Cultura, estude a viabilidade de confeccionar e instalar nos moldes da placa existente no Belvedere do Espigão, Marco da Resiliência, uma placa contendo a letra do hino de Veranópolis, em português, acompanhada de suas traduções para o italiano e para o polonês, em local a ser definido. A presente indicação tem por objetivo valorizar e preservar o patrimônio histórico, cultural e linguístico de Veranópolis, reconhecendo a significativa contribuição das etnias italiana e polonesa na formação da identidade do município. A instalação da placa proporcionará aos moradores e visitantes a oportunidade de conhecer o hino de Veranópolis em 3 idiomas, reforçando o respeito às tradições, incentivando a preservação das línguas da imigração e promovendo o turismo cultural. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 87. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 87. Indicação número 87, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Legislativo número 21, de 30 de junho de 2026. Autor vereador Pastor Elias Dornelles. Dispõe sobre medidas de combate à intolerância religiosa em eventos e festas populares no âmbito do município de Veranópolis e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo combater práticas de intolerância religiosa, especialmente no que se refere ao uso indevido e desrespeitoso de símbolos, figuras e elementos da fé cristã em festas populares. A liberdade religiosa é um direito fundamental assegurado pela Constituição, assim como a dignidade da pessoa humana e o respeito às crenças. Nesse sentido, embora seja garantido a todos o direito de escolha religiosa, não se admite que tal liberdade seja utilizada como justificativa para ofender, hostilizar ou ridicularizar aquilo que é considerado sagrado por determinada comunidade. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 21. Com a palavra, o vereador Pastor Elias. Um breve comentário aqui também, necessário, para que todos entendam o motivo da nossa apresentação desse projeto. Na verdade, o objetivo é combater práticas que ferem a fé cristã, principalmente preservando o direito, ou melhor, o respeito à figura de Cristo. Nós, cristãos todos, e aqui eu não falo de religião, de denominação, nós nos preocupamos com a atitude ofensiva de algumas pessoas
que hostilizam, ofendem a figura de Cristo e outras figuras religiosas. Então, a finalidade desse projeto é proteger o que é sagrado. A liberdade religiosa, que a Constituição nos garante, qualquer pessoa pode escolher a religião que quer praticar, a igreja que quer frequentar com a sua família, mas para tudo há um limite. Então, a partir do momento que eu passo desse limite, eu começo a ofender, hostilizar a figura de Jesus, não dá certo, né? Então, Cristo, ele não é um personagem para piadas, para ser usado como piadas, né? Ele merece respeito e não zombaria. Alguns brincam, infelizmente, com o que é sagrado. Isso não é nada bom. Então, eu tenho certeza que qualquer liderança religiosa vai concordar com isso. E alguém pode dizer, mas vereador, isso tem acontecido aqui na nossa cidade. Nós já presenciamos há tempos atrás, alguns momentos assim, que entristeceu as lideranças religiosas, o povo cristão. Graças a Deus que nesses últimos movimentos não teve, mas a ideia é justamente nós trabalharmos com a prevenção para que não aconteça, né? E eu costumo dizer sempre, aqui na Câmara ou na igreja, em qualquer lugar que a gente vá, que o progresso de um povo, ele começa pela devoção e pelo respeito a Deus. Agradeço aos colegas que entenderam a importância desse projeto. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei legislativo número 21. Projeto legislativo número 21, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Serviços Públicos. Projeto de lei legislativo número 22, de 30 de junho de 2026. Autor vereador Rodrigo Costa. Denomina via pública no nosso município. Fica denominada a Rua Celestino Costela, a via pública localizada ao lado do trevo de acesso ao CTG Rincão da Roça Reúna, em entroncamento com a Rua Paulina Lacerda Paludo e Rua Adolfo Sassi, no bairro Sapupema. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar via pública do município de Veranópolis com o nome de Celestino Costela, em reconhecimento à sua notável trajetória de vida, marcada pelo trabalho, pela fé, pelo espírito comunitário e pelas relevantes contribuições prestadas ao desenvolvimento do município. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 22. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei legislativo número 22. Projeto de lei legislativo número 22, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, 22 de junho de 2026. Autor Poder Executivo. Altera a redação dos parágrafos 3º e 5º e inclui o parágrafo 9º no artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Veranópolis, flexibilizando os critérios para homenagens póstumas, suprimindo o prazo temporal para sua propositura e disciplinando a denominação de vias em novos loteamentos. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei e proposta de emenda de lei orgânica do Executivo 01. Não havendo manifestação, está em votação a proposta de projeto de emenda de lei orgânica do Executivo 01. Projeto de lei da proposta de emenda de lei orgânica 01, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 345, de 25 de junho de 2026. Autor Poder Executivo. Revoga a Lei Municipal 8263, de 12 de agosto de 2024. Presente projeto de lei que revoga a Lei Municipal 8263, de 12 de agosto de 2024. A referida norma foi objeto de ação direta da inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tendo o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado julgado procedente o pedido para declarar sua inconstitucionalidade.
Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 345. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 345. Projeto de lei do Executivo 345 aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 347, de 6 de julho de 2026. Autor Poder Executivo. Dispõe sobre a adoção e aplicação de legislação sanitária federal e estadual no âmbito do município de Veranópolis, disciplinando o processo administrativo sanitário no que concerne acerca das instâncias administrativas de julgamento e da outras providências. A presente proposta legislativa encontra profunda relevância na necessidade de consolidar o arcabouço jurídico local, voltado às ações de fiscalização e vigilância sanitária municipal, alinhando a atual administração do Poder Executivo às normas superiores vigentes. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 347. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 347. Projeto de lei do Executivo 347 aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 348, de 6 de julho de 2026. Autor Poder Executivo. Altera a lei que dispõe sobre o serviço de transporte público de passageiros de Veranópolis, estabelece as normas para a concessão e permissão de sua exploração e da outras providências. Presente projeto de lei que altera a Lei Municipal número 6.670, de 29 de abril de 2015, que dispõe sobre o serviço de transporte público de passageiros do município de Veranópolis, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina de gratuidades no sistema de transporte coletivo público de passageiros. A proposta decorre da necessidade de promover a atualização da legislação municipal em conformidade com a evolução das normas federais e estaduais, relativas aos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com transtorno do espectro autista TEA, das pessoas com fibromialgia, das pessoas idosas e dos demais beneficiários legalmente contemplados com a gratuidade no transporte coletivo. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo 348. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei executivo 348. Projeto de lei executivo 348 aprovado por todos os vereadores. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo número 349, de 6 de julho de 2026. Autor Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a celebrar convênio com a Associação Veranense de Assistência em Saúde AVAES, mantenedora do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose, para o repasse dos recursos financeiros estaduais provenientes das portarias SES número 320, de 8 de maio de 2026, e 347, de 13 de maio de 2026, destinados ao Programa Inverno Gaúcho com Saúde. Após a análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 349. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do executivo 349. Projeto de lei do executivo 349 aprovado por todos os vereadores. Comissão de Serviços Públicos. Projeto de lei executivo número 350, de 6 de julho de 2026. Autor Poder Executivo. Institui a Sala do Empreendedor e cria a função de agente de desenvolvimento no âmbito do município de Veranópolis e da outras providências. O presente projeto de lei que institui a Sala do Empreendedor e disciplina a designação da função de agente de desenvolvimento no âmbito do município de Veranópolis. A proposta tem por finalidade conferir fundamento legal a uma estrutura administrativa já existente em funcionamento no município,
fortalecendo as políticas públicas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo, à desburocratização dos procedimentos administrativos e ao desenvolvimento econômico local, em consonância com a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e com a Lei Federal nº 11.598, de 13 de dezembro de 2007, que institui a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas e Negócios, Rede Sim. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 350. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 350. Projeto de lei do Executivo 350 aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo 351, de 6 de julho de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre os cargos em comissão e funções gratificadas do município e da outras providências. O presente projeto de lei, que objetiva alterar a denominação e as atribuições de cargo em comissão integrantes da estrutura administrativa do município, prevista na Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011. A proposta decorre da necessidade de adequar a estrutura administrativa às atuais demandas da administração pública municipal, tendo em vista que a atividade desenvolvida atualmente mostra-se mais compatíveis com a coordenação da frota municipal e com o apoio técnico das Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana e de Desenvolvimento Rural do que com as atribuições originalmente previstas para o cargo de coordenador de transporte de paciente. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 351. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 351. Projeto de lei do Executivo 351, aprovado por todos os vereadores. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo 352, de 6 de julho de 2026. Autor, Poder Executivo. Denomina a via pública da nossa cidade de Rua Alcides Valentim Mossi. O presente projeto de lei tem por finalidade atribuir denominação oficial à via pública localizada no bairro Santa Lúcia, que liga a Rua Bahia à Rua Epitácio Pessoa, passando a denominar-se Rua Alcides Valentim Mossi. A denominação oficial de vias públicas constitui medida de relevante interesse público, contribuindo para a adequada identificação dos logradouros, organização do espaço urbano, cadastramento imobiliário, endereçamento postal e prestação de diversos serviços públicos. A escolha do nome de Alcides Valentim Mossi representa uma justa homenagem a um cidadão cuja trajetória de vida se confunde com a história de desenvolvimento da comunidade local. Após a análise do referido projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 352. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 352. Projeto de lei do Executivo 352, aprovado por todos os vereadores. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, se alguém tiver um recado, pode falar. Só lembrar, presidente, próximo final de semana a gente tem a festa do colono, né? Na comunidade de São Gotardo. Então os ingressos estão à disposição aí no Sindicato Rural. Também temos a live do Maróstica na Casa da Cultura, domingo à noite, entrada franca. Obrigado, vereador. Alguém vai se pronunciar na tribuna? Se inscrever? Daí a gente pode dar para... Não?
Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos.